Oi, professor, tudo bem? Olá, tudo bem? Enquanto você faz Tudo. seus negócios, E você? Joia, você também. Não interessa. Beleza, Também. Guilherme. Oi, Guilherme. E Oi, professor, boa tarde. olá, boa tarde, tudo bem? Tudo com você? Tudo joinha, graças a Deus. Boa tarde para todos da turma 93. Estamos iniciando mais uma live, a 7ª live desse período. E hoje, dia 9 de setembro de 2020. Tivemos um recesso dia 7, dia 8, bem tranquilo, né? E estamos iniciando mais uma atividade nessa tarde. E conforme foi dito, nós vamos hoje terminar a nossa tabela. A tabela já está pronta para ser entregue dia 15 de setembro. Falta só o quê? O turismo. O Heitor falou que só falta o turismo, o resto é tudo ok. Então, nós vamos trabalhar hoje com o que está faltando e finalizar o nosso trabalho, que é a atividade avaliativa do mês de setembro. Aí você já fecha as notas. Vamos orar para iniciar nossas atividades. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós e que o Senhor possa presente nessa aula dessa tarde. E seja presente com cada aluno da 93, abençoando, protegendo e guiando. Nos conceda a tua paz, o teu amor e o teu carinho. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, eu vou primeiramente agora trabalhar com o slide para a gente continuar o assunto dessa tabela, tá? Isaac Alves, está com o slide sobre turismo aí? Isso, obrigado. Obrigado. Então, a nossa 6ª live, então vamos começar a nossa sequência, né? Aqui, nessa foto que você pode observar, já é o ponto turístico. Essa foto é o centro comercial de Tóquio, que fica no Japão. Você vê que é bem moderno, copiado praticamente lá de Nova York, na ilha de Manhattan. Ele vai ter muitos prédios, todos com propagandas, alguns escritos em japonês, outro em inglês, né? Focalizando então a dos pontos, chamando a atenção da economia turística de Tóquio, no Japão. Essa figura que você está vendo é a Grande Muralha da China. É um dos pontos turísticos que tem a China. E a turma que foi para o espaço, né, terrestre, lá na atmosfera, eles lá de cima dá para observar essa grande formação da Grande Muralha da China. Tão grande e extensão que ela é, que dá para ser visto de longe. Essa também é um ponto turístico da China, que está situado no interior da China, separando, por exemplo, terrenos que eram voltados para atividades da agricultura. A nossa live de hoje, né? E vamos, antes de começar as nossas lives de hoje, da tarde, eu vou pedir para vocês abrirem o livro, tá? Abrir o livro, para você acompanhar
lá na página 167. 167. Nós iremos primeiramente ler a página 167, acompanhar essa leitura que nós temos aqui e depois nós vamos finalizar a nossa tabela, tá? Primeiramente nós vamos ler e vamos explicando o mesmo. Diz o seguinte: quando estudamos o turismo, é necessário considerá-lo como uma forma de integração entre os povos da Terra, além das potencialidades econômicas. Não se pode fazer uma análise compartimentada dessas duas realidades. Primeiro, o que nós acabamos de ler? O turismo é um ponto muito importante na atividade econômica de uma cidade, ou de um estado, ou de um país. E esse turismo, ele pode ser dividido em duas partes: turismo natural e turismo artificial. Por exemplo, vamos colocar o exemplo de Curitiba. Curitiba, nós temos várias áreas de parques, várias áreas verdes. Essas áreas verdes, lógico, foi modificado um pouco pelo homem para ter acessibilidade para as pessoas. Isso nós chamamos de turismo natural. Agora, quando você vai visitar o Museu do Olho, o que temos ali perto do colégio, ou você vai visitar a Torre 360 Graus, o Oi. São também pontos turísticos de Curitiba, só que são o quê? Turismo artificial, totalmente criado pelo próprio homem. A mesma coisa quando você, por exemplo, vai visitar a Foz do Iguaçu. Lá nós temos dois pontos turísticos. Um ponto natural, que seria o quê? As próprias cataratas do Iguaçu. Lógico que tem pontes, né? Tem locais para você passar, é seguro, foi ali trabalhado pelo próprio homem. Mas ali é um turismo natural. Agora, quando você vai em Foz do Iguaçu visitar, por exemplo, Itaipu. Itaipu é o quê? É um turismo artificial, que foi criado pelo próprio homem na questão de construção de uma usina hidrelétrica. Então, eu citei para vocês Curitiba, eu citei para vocês Foz do Iguaçu, que apresenta o quê? Pontos de turismo natural e pontos de turismo artificial. Todos esses dois tipos geram o quê? Uma grande rentabilidade econômica. Muito dinheiro vai surgindo nesse espaço. Tá? Então, a primeira parte já li e agora vamos ler a segundo parágrafo. Os países do globo manifestam graus de interesses variados em relação ao turismo. De forma geral, todos podem apresentar potencialidades turísticas. Por isso que cada cidade, ou cada estado, ou cada país, ele melhora cada vez mais as condições de infraestrutura para chamar a atenção da população no aspecto chamado turismo. De forma geral, todos podem apresentar potencialidades turísticas. O que seriam essas potencialidades turísticas? O que aquele lugar vai chamar a atenção? Por exemplo, quando você vai para o Rio de Janeiro, o que tem de ponto turístico no Rio de Janeiro? Aí você vai ter, lá no Rio de Janeiro tem o ponto turístico, o Cristo Redentor, né? O Corcovado, o Museu do Futuro, tem as praias, né? São tudo o quê? Elementos de turismo que chamam a atenção da população. E isso é o que nós chamamos de potencialidades conforme a sua determinada localidade. Quando o país atravessa períodos de turbulência política, guerra civil ou outros problemas, o turismo logo vai ser o quê? Prejudicado. Tinha aquele país chamado Tchecoslováquia. Tchecoslováquia era um país que ele estava o quê? Em conflito. Principalmente, nós já estudamos, através do sistema chamado socialista. Mas, quando acabou o sistema socialista, Tchecoslováquia se desmembrou em duas partes, formando República Tcheca, capital Praga, e Eslováquia, capital Bratislava.
Só que quando os dois estavam juntos, os dois países, Praga era considerado a cidade de luz. Só que lá em Paris, na França, Paris pegou esse nome, Cidade de Luz, porque era um local que de liberdade de expressão, né? Era o capitalismo, não tinha guerras nem conflitos. E com isso, Paris pega esse título para ser chamado Cidade de Luz. Quando se desmembra, formando a República Tcheca e Eslováquia, a República Tcheca volta outra vez a colocar o nome da sua cidade, que é Praga, como cidade de luz, como era antes dos conflitos que ocorreram. Então, quando tem muitos conflitos internos e guerra, isso vai prejudicar, por exemplo, o turismo. Alguns outros fatores podem afastar os turistas, como a criminalidade. Tem muita gente que, eu não vou visitar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é muito perigoso, tem muitos roubos, né, sequestros e assim por diante. Mas esse é um ponto que a polícia, a segurança do Rio de Janeiro, toma forte para diminuir isso, porque senão não atrai o turismo. E o texto diz o seguinte: e quando temos, por exemplo, algumas doenças, como no caso nós estamos enfrentando, desde março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, praticamente 6 meses, nós temos, por exemplo, essa pandemia que afastou os turistas dos pontos de local de visitação. Por exemplo, se eu quero ir visitar Londres, na Inglaterra, eu posso ir? Sim, mas ao chegar na Inglaterra, atualmente, eu tenho que ficar de quarentena, praticamente uns 14 dias parado no local, para ver, o governo ver se eu não tenho nada de vírus, e aí que eu vou circular, por exemplo, nas cidades lá da Inglaterra, por exemplo, né? E aos poucos o turismo vai abrindo espaço devido a esse fator da pandemia que ocorreu no mundo todo. Por exemplo, Foz do Iguaçu, nas cataratas de Foz do Iguaçu, ele reabriu a partir do 4 de agosto, abriu outra vez, né? E nesse feriado 7 e 8 de setembro, teve muita gente visitando as cataratas do Iguaçu, pelo fato de que álcool gel, máscara, medir a temperatura, e isso vai o quê? Sendo pontos para diminuir, por exemplo, a questão desses vírus, dessas doenças. Então, as doenças é um ponto negativo para o turismo numa determinada localidade. Continuando a leitura, diz o seguinte: o turismo no mundo é uma atividade econômica importante para a composição do PIB. PIB já foi lido, que é Produto Interno Bruto. É um item gerador de empregos diretos e indiretos. O que seria direto? Direto, por exemplo, é agência de turismo. Direto é um hotel. Direto é um restaurante. Hotel e restaurante são voltados para o turista. Agora, o indireto é, por exemplo, o taxista que traz você do aeroporto até o hotel, as lojas, os shoppings, tá? São questões indiretas voltadas para o turismo. Dessa forma, é possível compreender a importância que os governos têm atribuído ao turismo como fonte de recursos dos últimos anos. Por exemplo, aquele país chamado Mônaco, que temos na Europa, é tão pequenininho que ele é voltado exclusivamente para o turismo e gera muito dinheiro, porque eles fazem o quê? Eles trabalham com uma ótima infraestrutura. Tendo uma infraestrutura de qualidade, logicamente, eles vão ter o quê? Condições favoráveis para o desenvolvimento do turismo. Quando as pessoas viajam, sempre existem objetivos pré-definidos, como, por exemplo, ou você vai de lazer, ou vai a negócio, ou vai para curso, ou vai para congresso. Alguma dessas finalidades você vai, ou ficar uma semana ou 15 dias fazendo turismo na determinada localidade. As pessoas que passam mais de 24 horas em um determinado lugar são chamados de turistas.
Agora, aquelas pessoas que passam menos de 24 horas são chamados de excursionistas, né? E conforme a Organização Mundial do Turismo, a OMT, eles são classificados como excursionistas. São indivíduos que usufruem de serviços como hotéis, restaurantes, bares e etc. Agora, você vai ter o seu marca-texto para marcar o que nós vamos combinar relacionado à nossa tabela. Então, diz o seguinte, segundo o último parágrafo da página 167, o último parágrafo. Segundo, com a OMT, as atrações mais visitadas na Ásia são, grife lá, Disneylândia e Disney Sea, que fica onde? Em Tóquio. E Tóquio é o Japão. Tá? Você grifou essa primeira parte. Disneylândia e Disney Sea, que fica em Tóquio, no Japão. Outro, Muralha da China. O próprio nome já diz. Muralha da China fica na China. Outro exemplo, Taj Mahal. Fica onde? Na Índia. Tá? Então, você grifou 4 exemplos. Disneylândia, né? Que você sabe que a Disneylândia ela é dos Estados Unidos. Mas ela também tem na Europa e também tem no Japão, em Tóquio. Disney Sea, Muralha da China e Taj Mahal. Outros países, como roteiros interessantes, têm atraído os turistas do mundo todo, como, por exemplo, a Índia, o Japão, a Indonésia, Israel, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul, Filipinas, Singapura, Taiwan, Turquia e Arábia Saudita. E tudo isso tem o quê? Uma arrecadação elevadíssima. Diz o texto que é o quê? Uma arrecadação bilionária. Por isso que esses países como a Arábia Saudita, né, Dubai, ganha tanto dinheiro devido ao quê? As condições de ter uma boa infraestrutura para o turismo. Ok? Com isso, agora, nós vamos terminar o preenchimento da tabela. Tá? Então, vamos ver. Países. Gente, alguém da turma 9.3 mostrou para mim para ver se a tabela estava certa. Ele colocou assim, número 1, Rússia. Número 2, Tajiquistão. Foi colocando, numerou todas e uma embaixo da outra. Tá certo ou errado? Ele está certo. Colocou certinho. Pode ser feito assim. Também ele colocou, como eu fiz, em branco coloquei a pergunta e em vermelho colocou a resposta. Ele colocou outras cores, né? Então, diferencie, faça bem organizado, que essa atividade vale nota 10. Aí você tem países, se você não sabe, está lá na página 148, que está pintado de verde escuro. É só você encontrar lá. Religião islâmica, só tem uma, religião islâmica. Qual o IDH? O IDH você vai dizer o quê? Nível médio, só isso. Mineração, 2 minerais. Agropecuária, 5 produtos agrícolas e 4 pecuária. Pode colocar um embaixo do outro, né? Citar. Indústria, nós combinamos o quê? A indústria. Lá nós vimos que tem várias indústrias. Nós combinamos quantas? 5. Então você vai citar número 1, química. 2, siderúrgica. 3, petroquímica. E assim por diante. E o turismo? O turismo, quantos eu quero de turismo? Você pode, do turismo assim, agora eu vou explicar como é que eu quero o turismo. Por exemplo, alguém chega para você, Camille, e fala assim, Camille, eu quero visitar o Rio de Janeiro. Aí você fala assim, o que tem de bom lá para visitar? Conhece, Camille, o Rio de Janeiro? Tem o Cristo Redentor. Isso, né? Então eu ia falar assim, eu ia visitar o quê? O Cristo Redentor. Então no turismo você vai escrever assim, Cristo Redentor, Rio de Janeiro, certo? Assim que você vai escrever, porque eu preciso saber da onde você... Não é para colocar o nome da cidade, e sim o ponto turístico. Por exemplo, Curitiba. Curitiba você pode falar assim, Parque Botânico. Fica em Curitiba, certo? Você vai colocar um exemplo do turismo. Então o turismo, eu vou querer só um, você citando. Tá? Você tem que colocar o nome do lugar, e por exemplo, Museu do Olho. Fica onde? Curitiba. Ou Parque Botânico, Jardim Botânico. Fica onde? Em Curitiba.
Cristo Redentor fica onde? No Rio de Janeiro. Tá? MASP fica em São Paulo. Assim você vai explicar um exemplo só. Só um exemplo. Tá? Você pode ir lá no Google, citar um país qualquer e ver lá um exemplo. Eu vou colocar aqui para você mostrar 2 exemplos. Aí fica ao seu critério, se você quer pegar esses 2 que eu coloquei aqui ou consultar o Google. Olha só. Aqui você vai colocar Catedral de São Basílio, que fica onde? Na Praça Vermelha, na Rússia. Tá? Então, essa foto que você pode observar, essa construção é uma catedral. Logicamente, essa catedral hoje não tem mais nada lá dentro, porque o russo ele aboliu a questão religiosa. Então, é só um local de visitação. Né? Muito bonito internamente a estrutura dela. Só que você vai colocar como ponto turístico o quê? Catedral de São Basílio, Praça Vermelha, Rússia. Ok? Assim você vai colocar, por exemplo, um exemplo sobre isso aí. Outro exemplo que eu coloquei é essa cidade chamada Astana, Cazaquistão. Viram a estrutura dela? Como é uma cidade moderna. Uma arquitetura muito moderna. Olha só essa primeira gravura aqui, ó. Um globo lá em cima. Esse globo é totalmente de ouro, tá? E aqui, ó, toda essa estrutura, aqui você pode ver como a cidade é extremamente moderna. A mesma coisa aqui, que você pode observar, por exemplo, nessa figura ao lado aqui, ó. Olha a estrutura de outro globo que nós temos, os prédios modernos, uma arquitetura muito moderna atualmente para um mundo como o Cazaquistão. Então você pode colocar assim, outro exemplo, Astana, Cazaquistão, certo? Então agora eu dei 2 exemplos para você. Qual foi o primeiro exemplo? Foi esse aqui, ó. Catedral de São Basílio, Praça Vermelha, Rússia. E o segundo exemplo eu coloquei o quê? Astana, Cazaquistão. Não, professor, eu não quero nenhum desses 2. Eu vou ir lá no Google, vou digitar e vou encontrar um outro lugar. Aí você vai colocar conforme você achar melhor. Alguma dúvida, gente, com relação a essa primeira parte? Sim, precisamos só colocar um deles ou mais de um? Só um exemplo está ótimo. Um exemplo. Tá bom, professor. Não fica muito grande na tua tabela, tá bom? Um exemplo. Só Ok? uma coisa, professor. O Isaac pediu para avisar você que a internet dele caiu e provavelmente não vai voltar. Tá bom. Faço qualquer coisa, estou avisando. Certo. Obrigado, Heitor. E aí depois ele pode acompanhar no vídeo. Continuando. Sudeste. 10 países, que tá ok. Religião 3. Gente, eu vou contar os países. Se tiver faltando uma coisinha, perde ponto. Lembra que nós combinamos com vocês. 3 religiões. Professor, Oi, fala. uma coisa, tipo, se tiver coisa a mais, por exemplo assim, você pediu pra pôr, por exemplo assim, você pediu pra pôr 2 negócios e eu pus 3, tem problema ou não? 3 aonde, Camille? Não, tipo, é porque por exemplo assim, turismo, você pediu pra pôr só 1, se eu quiser pôr 2, pode? Não tem problema nenhum. Pode colocar 2 ou 3, o quanto você quiser. Tá bom? Só que eu vou ver um só. Tá? Só vou ver um. Mas se tiver 2, 3, não tem problema nenhum. Tá certo? Tá bom, Camille? Religião do Sudeste. Os países do Sudeste são 10 países. Eu vou contar os 10. E religião são 3. Religião são quem? Budismo, muçulmano e católico. O IDH não há países, né? Como você viu ali. Mineração, só 2 exemplos. Né? Agropecuária, nós falamos o quê? 5 e também nós colocamos 2 pecuárias. Indústria, quantas indústrias? Nós falamos para ter 5 indústrias. Vai colocar 1 a 5 lá. E turismo. Quais são turismo? Então eu fui procurar no Google e encontrei aqui, olha. Essa cidade chamada Bangkok, é a capital da Tailândia. Olha só como é bonito essa região de Bangkok. Esse local onde estou passando o mouse aqui, ó, onde estou vendo aqui, que tem esse muro branco, é um tipo de monumento voltado para o aspecto religioso do budismo. Né? São templos religiosos do mundo budista.
Olha só como a cidade à noite é moderna de Bangkok. Olha só esse prédio construído em Bangkok. Então você pode colocar como um ponto turístico Bangkok na Tailândia. Olhe Filipinas. Filipinas, você vê nessa cidade aqui. Olha essa cidade como é que ela é. É uma cidade chamada cidade de sustentabilidade. Você vê aqui, ó. Aqui temos, por exemplo, esses painéis de luz solar, né? Temos áreas verdes, lagos. Isso aqui é uma cidade futurista, uma cidade de sustentabilidade que temos em Filipinas. E além das praias claras e quentes e os rios, Filipinas. Então aqui você tem mais 2 exemplos. Você pode escolher. Se você colocar Filipinas, você vai colocar belas praias de Filipinas. Ou vai colocar cidade sustentável de Filipinas. Tá bom? Tudo bem com essa tabela? Alguma pergunta? Posso continuar outra tabela? Próxima tabela, continuando. Nós temos o Sul. E o Sul nos apresenta 8 países que está pintado em verde claro. Temos 3 religiões que é hinduísmo, islamismo e budismo. IDH. O IDH nós já vimos com vocês aquele dia. 3 dos 5 menores IDHs. Mineração, só 2 você vai colocar. Agropecuária, você vai colocar o quê? 5 produtos agrícola e 6 produtos da pecuária. Indústria, a mesma coisa. 5 indústria. Agora, lá na página 167, nós falamos sobre turismo. O que vocês grifaram lá do turismo que é dessa região? Alguém sabe? Quando nós grifamos lá? Está na última linha que nós grifamos. Taj Mahal. Isso, muito bem, Camille. Taj Mahal, que fica na Índia. Então, é um ponto turístico que você pode colocar. Então, aqui eu coloquei nessa figura aqui, ó. Aqui, ó, onde eu passando o mouse, é Taj Mahal, que fica na Índia. Esse aqui é uma construção de mármore branco que foi feito para colocar os restos mortais da princesa e do imperador que já morreram há muitos anos. Só tem isso, mais nada lá dentro. Essa aqui é a flor de lis, ou flor de loés, que temos na Índia, em comemoração ao mundo hinduísta. E aqui você tem o rio Ganges, que fica na cidade de Varanasi. Então, na Índia, você pode colocar cidade de Varanasi, rio Ganges, Índia. Ou Taj Mahal, na Índia. Ou colocar a flor de lis, ou de loés, que fica na Índia. Esse é um exemplo. Aqui eu citei 3 exemplos. 1, 2, 3. Outro, você pode colocar também Nepal. Nepal é uma cidade onde temos o espaço para você subir a montanha mais alta do mundo, que é o Monte Everest. Então, Nepal você pode observar as construções dos templos sagrados deles. Aqui você vê a cidade de Nepal e aqui eles subindo para o Monte Everest. Então, aí nós já demos vários exemplos e você vai citar um. A Camille perguntou se pode colocar 2 ou 3. Camille, pode ficar à vontade quanto você quiser sobre o turismo, tá bom? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Próximo. Vamos ao Oriente Médio. Esse Oriente Médio é o maior de todos. Você vai colocar 16 países. É muito país que você vai citar, né? 1, 2, 3, 4, 5. E ele está no seu livro pintado de cor laranja, na página 148. Quais são as religiões? Judeus e muçulmanos, são as duas. IDH, muito alto, alto, médio e baixo. Qual mineração? Só 2 exemplos. Agropecuária, você vai citar o quê? Os produtos que já grifamos, que está marcado. Indústria, só 5. E quais são os elementos do turismo? Também 1. Só 1, tá ótimo. Quais são eles? Aqui você pode colocar, por exemplo, temos aqui nessa região o Mar Morto. Aqui temos o Mar Morto. O Mar Morto, como você sabe,
a gente pode ficar deitado, flutuando, porque não afunda por causa da grande concentração de sal. Então, você pode colocar Mar Morto em Israel. Ou a cidade de Jerusalém, que fica onde? No mar, Jerusalém fica em Israel. Ou você pode colocar Tel Aviv. Tel Aviv, a capital da onde? De Israel. Então, aqui você tem 3 exemplos. O Mar Morto, Israel, Jerusalém, Israel, e Tel Aviv, que fica em Israel, capital de Israel. Ou também você pode colocar isso aqui, Turquia, né? Aqui você pode colocar Istambul, na Turquia. Pode colocar Capadócia, onde temos os balões, Capadócia, Turquia. Aqui também você pode colocar Capadócia, Turquia, né? E essa aqui também é onde sai o balão na cidade de Capadócia, na Turquia. Então aí você tem que colocar o nome do lugar e o país para validar o seu turismo, ok? Alguma pergunta relacionada a esse? Continuando. Agora vamos para a última, né? Última tabela. Extremo Oriente. 6 países, que está na página 148, pintado de amarelo. A religião está na página número 150. Você viu lá que nós já falamos para vocês. Quais são elas? Budismo, taoísmo, grupo socialista, confucionista, cristão, shintoísmo. Então vai dar 6 religiões. IDH alto, emergente para a China e baixo, né? Mineração, só 2 minerais. Agropecuária, 5 produtos agrícolas e 4 da pecuária. Indústria, 5 também. E turismo. Qual seria o turismo que tem na página 167 que nós grifamos? Quem pode dizer para mim? Disneylândia, Muralha da China. Isso, muito bem, Camille. Disneylândia e Disney Sea, em Tóquio, Japão. E a Muralha da China, que fica na China. Então, já temos 2 exemplos. Aqui eu coloquei para vocês a cidade de Tóquio, no Japão, uma das cidades mais modernas que nós temos no Japão, né? Essa região que você pode observar na gravura. E depois temos China. A China, essa aqui é uma ilha, e essa ilha ela é exclusivamente voltada para turismo. Aqui fica a parte continental e aqui fica a parte da ilha. Aqui também você pode observar, essa cidade é a cidade da Paz, Praça da Paz, né? Onde fica, por exemplo, na cidade de Pequim. E aqui é a cidade de Xangai, que fica, por exemplo, na China. Com isso, nós finalizamos as tabelas. As tabelas foram feitas desde o início até o fim, junto comigo e você. Fizemos as lives e nos YouTubes. Então, a nota é 10, né? Próxima aula. Entrega das atividades avaliativas do mês de setembro. Quais são elas? Vocês, a turma 9.3, é no dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro vai abrir a plataforma do eClass para você colocar essas 5 tabelas completinhas que você fez junto comigo. E aí você vai ter mais uma nota 10, ok? Certo? Alguma pergunta, alguma questão? Professor, Fala, Guilherme. um exemplo sobre o turismo lá, sobre as guerras, etc. De qual lugar? Em Paris, um exemplo. Em 1940, o Hitler queria conquistar lá. Ali ia destruir a Torre Eiffel, então eles deixaram, né? Não, mas só que a Torre Eiffel, Mandaram Paris, fica onde? Na Europa. Você vai colocar Uhum. só... Então, é um exemplo. Um exemplo, tá certo, isso mesmo. Porque Aí você vai ia colocar só destruir lá. Torre Eiffel, Paris, ok? Certo? Ok. Tá? Entendi o que você falou. Vamos agora à chamada. Ao você ver o seu nome, responda para você ficar com presença. Ué? Então, vamos lá. Camille, tá na tela a chamada aí, Camille? Tá? Tá, professor. Obrigado. Antônio Carlos.
Arthur de Lima. Arthur Cunha. Camille. Presente. Giovanni. Eduardo. Aqui, professor. Elisa. Presente. Ezequiel. Fernando. Gabriel Camargo. Gilberto. Professor, Fernando está aqui. Fernando está ali presente. Vou colocar Fernando aqui, que citou agora. Ok. Gilberto. Gilberto levantou a mão, já vi lá. Guilherme. Os dois Guilhermes estão, né? Heitor também. Isabela Fagundes. Presente. Opa, 2P aqui só. Isabelle Freitas. Presente. Isaac já foi. João Augusto. Eu, professor. Júlia. Eu. Lana. Laura. Laura e Luíse. Aqui, professor. Letícia. Presente. Liliane. Presente. Luana Oliveira, desculpe, Luana Oliveira. Presente. Lucas. Melissa. Eu. Nathalie. Eu. Raíssa. Aqui, professor. Tel. Valentina. Presente. Sara Vitória. Presente. Ok. E com isso nós fizemos a sua chamada, né? Então você já está com a sua presença. Então, dia 15 de setembro, nós temos as tabelas prontas para você entregar daquilo que nós trabalhamos, tá bom? Se tiver dúvidas, é só entrar em contato nos meus vídeos, no meu canal, que você está tudo ok. Finalizando com uma oração, obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 9-3. Abençoe, proteja e guie e dá-nos o restante de dia feliz ao seu lado. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito obrigado, turma. Até o próximo encontro. Tchau, tchau para todos vocês. Obrigado, tchau, tchau. Professor. Tchau, tchau.